prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nosso cordial boa noite, na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos que estão sintonizados com a primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba, estamos juntos para adorar ao único Deus, vivo, verdadeiro, absoluto, soberano, gracioso, e que neste momento, através desse culto, nós estamos tendo a bênção, a presença desse Deus único, e vamos oferecer a Ele o nosso culto pela mediação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém pode chegar a Deus a não ser pela pessoa do seu Filho. Nós estamos aqui para adorar a esse Deus. E queremos que você, nesse momento, esteja atento a tudo que vai acontecer aqui, para que juntos adoremos, louvemos, elevemos a Deus um tributo de gratidão pela semana que terminamos e pela nova semana que estamos iniciando.
Nós estaremos lendo um texto bíblico agora, o Salmo 95. Leremos o primeiro verso até o verso 7, a primeira parte do verso 7. E você pode nesta hora também ler conosco a palavra de Deus, que diz o seguinte: vinde, é um convite, cantemos ao Senhor com júbilo, estamos felizes nesta hora adorando a Deus. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Deus é o nosso rochedo, Cristo é a nossa rocha, estamos firmados nele. Seu amor, a sua graça, na tão grande salvação que ele nos concedeu. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, momento de gratidão. Estamos aqui vivos, com saúde. Vitoremo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei. Não tem ninguém acima desse Deus. Ele é supremo, ele é soberano, ele é o grande rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. O nosso Deus criou o universo e controla o universo. Ele controla a nuvem de gafanhotos. Ele controla a nuvem de fumaça que está chegando da África. Não fiquemos atemorizados. Esse é o nosso Deus, está acima de tudo. Controla, governa todo o universo. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. O salmista termina no Salmo 7. Esse é o nosso Deus. Esse que controla tudo. Esse que é o Criador de tudo. Esse que merece louvor, adoração, gratidão. E diz: nós somos povo dele e ovelhas de sua mão. Estamos aqui nesta hora para sermos cuidados por ele, pastoreados por ele, alimentados por ele, abraçados por ele. Esse é um momento especial para as nossas vidas. Oremos. Concordamos com a tua palavra, ó Deus, que tu és o Deus supremo, tu és o rochedo da nossa salvação, tu és o Criador e o mantenedor do universo. Tu criaste tudo, nada escapa ao teu controle. Tu presides o mundo, o universo, tu governas com mão poderosa. Tu estás assentado no alto e sublime trono. Nós estamos aqui te adorando como pecadores que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, pedimos que tu tome nas tuas mãos todas as partes desse culto, cânticos, orações, a tua palavra que será ministrada. Que tu tome nas tuas mãos as famílias da nossa igreja, cuidando de cada uma delas. Também daqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, todos nesta hora sejam alcançados pelo teu amor, pela tua presença, pela tua intervenção poderosa e graciosa. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e pedimos que tu hajas livre, soberana e eficazmente em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém.
Nós estaremos lendo a palavra de Deus no texto que faremos a exposição. Livro de Apocalipse, capítulo 3, do livro de Apocalipse, do verso 14 ao verso 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estaremos orando mais uma vez, agora suplicando para que Deus esteja atingindo o seu coração com a sua palavra, pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela produz vida no coração do pecador, ela atinge o seu coração, a sua alma, todo o seu ser. Estaremos orando para que Deus esteja abrindo os olhos do seu coração, sua alma, da sua mente, para receber, para compreender, para responder a palavra de Deus. Oremos. Abrimos a tua palavra, ó Deus, mais uma vez, nesse dia e mais uma vez nesse culto que estamos te prestando. Nós a lemos. E agora pedimos, ó Deus, que tu abras os corações, as mentes, para a recepção da tua palavra. E tu prepares, ó Deus, cada coração, adubando com a tua graça, amolecendo com o teu espírito, para que cada coração possa receber a tua palavra, pois ela é preciosa, ela é poderosa, ela é suficiente. Somente ela pode, ó Deus, atingir o coração do pecador. Pedimos que tu venhas sobre nós e que, nesta hora, tu comuniques a cada coração a tua vontade expressa na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
eu quero iniciar a minha mensagem lembrando que para muitas pessoas a ideia que para ser cristão é necessário tomar uma decisão é algo que para muitas pessoas parece que sonha e soa de forma muito estranha às vezes. Como eu tomar uma decisão para ser cristão? Você pode dizer assim, eu já sou cristão, eu nasci num país cristão. Outros podem dizer, eu nasci numa família cristã, logo eu sou um cristão. Outros podem dizer, eu estudei numa escola cristã, eu fui um bom aluno lá, então, aprendi princípios cristãos, logo eu sou um cristão. Enfim, são colocações que nós fazemos e conclusões que nós chegamos, como nascer num país cristão me torna um cristão. Nascer numa família cristã me torna um cristão. Ter educação cristã me torna um cristão. Mas eu quero lembrar você hoje que, independente de nascer num país cristão, uma família cristã, ter educação cristã, toda pessoa terá que decidir em sua vida para se tornar cristão. É uma decisão. É a decisão mais importante da sua vida. Ao longo da sua vida você pode tomar muitas decisões e tem tomado. Decisões com poucas consequências, decisões com mais consequências, mas a decisão com relação a ser cristão é a mais importante da sua vida. Ela é pessoal. A palavra de Deus mostra para nós muito a ideia da pessoalidade. O salmista Davi lhe disse, o Senhor é o meu pastor. Davi está pontuando meu. O nome meu. O Salmo 27 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vemos aí o pronome pessoal. Meu pastor, minha luz e minha salvação. Não basta você crer em fatos sobre a pessoa de Cristo. Sobre a obra dele é necessário decisão. E no texto que nós lemos, nós encontramos um verso, que é o verso 20, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nesse verso 20, nós encontramos aqui o coração do homem comparado a uma casa. Seu coração comparado a uma casa. Cada um tem a sua própria casa para dirigir. Você tem a sua. Do lado de fora da porta está o Senhor Jesus Cristo batendo. Ele deseja entrar. A decisão que temos a fazer é bem simples. Vamos deixá-lo entrar ou vamos conservá-lo do lado de fora? O verso 20 está num contexto. Qual é o contexto desse verso? O contexto desse verso, o mais próximo, é o texto que lemos. 14 a 22. Mas se voltarmos um pouco antes, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eles têm as cartas de Cristo enviadas às 7 igrejas
da Ásia. João, na ilha de Pátimos, ele recebe de Cristo Jesus essas cartas que são endereçadas às 7 igrejas. No nosso caso aqui hoje, nós temos a última carta. Você percebe aí? Ao anjo da igreja em Laodiceia. Em Laodiceia. Então nós temos aqui a carta endereçada à igreja que estava na Laodiceia. Na antiga Ásia Menor, na região centro-oeste, estava a cidade de Laodiceia. E ali havia uma igreja cristã. É para essa igreja que João está mandando a carta que ele recebera do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. E se você olhar nesta carta, Jesus Cristo usa aqui termos que vamos estar aqui pontuando antes de chegarmos na exposição do verso 20. A cidade de Laodiceia era a cidade mais rica na época da Ásia. Ela tinha bancos, portanto lá então circulava muito dinheiro, era um centro então de economia, de finanças. Ela tinha uma faculdade de medicina. Ela tinha também fábrica têxtil, fábrica de roupas. Essa cidade que estava ali então, tinha todos esses recursos. Era uma cidade rica. E ali havia a igreja de Cristo, a comunidade cristã. E se você olhar nos versos 15 e 16, Jesus está falando com esta igreja. E veja o que ele fala com esta igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Por que Jesus manda essa mensagem para aquela igreja? Apesar de toda a riqueza da Laodiceia, a cidade rica, ela tinha uma dificuldade: água potável. Para chegar à água potável em Laodiceia, eram 8 quilômetros de aquedutos que levavam a água para aquela cidade. Você já viu quando você abre a torneira de água da rua, um dia de calor, como é que chega a água? Quente. Então, a água chegava lá em Laodiceia quente. Era uma cidade que tinha essa dificuldade. O que Jesus está dizendo para essa cidade? Ele está pegando esse fato real da cidade, que a água vinha de 8 quilômetros, chegava lá morna, na cidade. Ele diz, olha, eu conheço a obra de vocês. E a obra de vocês é assim. Nem frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Por que ele está dizendo isso? Quando você bebe uma água morna, você pode vomitar. A água morna não é agradável ao nosso paladar. E Jesus está dizendo, olha, vocês estão na igreja aí, mas vocês são apáticos e indiferentes à minha pessoa e à minha palavra. E ele diz mais no texto, verso 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja Jesus falando para uma igreja. Uma igreja. Vocês são crentes aí em Laodiceia, mas vocês são apáticos e indiferentes. Vocês não levam a sério a vida cristã. Vocês são crentes chamados os nominais. Vocês estão aí, frequentam a igreja, dizem que são cristãos, mas eu não estou aprovando a vida de vocês. Sabe o que eu estou pensando de vocês? O meu estômago, estou querendo vomitar vocês. A vida que vocês levam me dá ânsia de vômito, como água morna que chega na cidade de Laodiceia e não dá para beber.
Essa é a primeira coisa que Jesus pontua daquela igreja. Eu não aprecio a apatia, a indiferença, a vida espiritual de vocês. Mas ele continua. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Então os crentes lá da Laodiceia dizem, nós somos ricos. E diziam mais ainda. Olha a expressão. E não preciso de coisa alguma. Irmãos, essa expressão é sintomática, é triste. Quando alguém diz não precisa de mais nada. Em especial na vida espiritual. Na vida de amor a Deus, de crescimento, de santificação. Aqueles crentes eram orgulhosos, autossuficientes, estavam contentes com uma vida cristã rasa, indiferente, apática. O que Jesus diz? Eles eram ricos materialmente, mas espiritualmente, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a sentença de Jesus para aquela igreja. Vocês estão aí orgulhosos, autossuficientes, não precisam de nada na vida cristã. Eu estou vendo vocês como miseráveis, cegos, nus, diz o texto, e pobre, cego e nu. Essa é a avaliação de Jesus dos crentes de Laodiceia. Algo muito sério. Quem está falando é o próprio Jesus com aquela igreja. Ele está dialogando com aquela igreja. E veja o verso 18 que ele diz. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Vocês estão aí abastados, ricos, dizendo que não precisam de coisa nenhuma. Eu estou aconselhando. Eu poderia determinar, mas eu estou aconselhando. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Estou dizendo, olha, vocês podem ter riqueza material, mas vocês precisam adquirir riqueza espiritual. A minha palavra, santidade, amor. Vocês estão precisando de riqueza espiritual, como ouro refinado. É isso que vocês precisam. Vocês estão dizendo que não precisam de coisa nenhuma. Vocês são miseráveis, espiritualmente falando. E ele continua. Vestiduras brancas para te vestires. Lá em Laodiceia, tinha os bancos com muito dinheiro circulando. Tinha a indústria têxtil fazendo roupas bonitas. As pessoas se apresentarem na igreja e na sociedade. E que Jesus fala, vocês precisam de vestiduras brancas. Vocês precisam de roupas de santidade, de pureza. Não basta ter roupas finas, roupas que vestem vocês. Estão precisando de roupas espirituais, de santidade e pureza. E continua, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Espiritualmente estavam nus, precisando de roupas espirituais, alvejadas, brancas. E termina o texto, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejam. Eu disse que lá em Laodiceia tem uma faculdade de medicina. Havia lá em Laodiceia a indústria farmacêutica. Havia lá um colírio especial que era usado. E Jesus diz para aqueles crentes, vocês têm o colírio da indústria farmacêutica da Laodiceia, mas não tem o meu colírio. Vocês são cegos espiritualmente. Precisam do meu colírio para que cada um possa ver, contemplar a minha pessoa, a minha palavra, o meu amor. E Jesus diz, colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Por quê? Porque Jesus disse que eles eram cegos, no verso 17. São essas pessoas que estavam em Laodiceia, numa igreja cristã.
No verso 19 ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja a proposta de Jesus aí, nesse momento. Ele está pedindo para que haja arrependimento, haja mudança. Eu repreendo e disciplino. Ele está disciplinando aquela igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa é a proposta dele para aquela igreja arrogante. Estava satisfeita com aquele tipo de vida espiritual que estavam tendo. Sabe quem que está falando com essa igreja? Eu já disse, o próprio Jesus. É uma carta que ele endereçou para essa igreja. E esse Jesus está endereçando essa carta para essa igreja. O primeiro capítulo de Apocalipse, ele é apresentado como o Cristo ressurreto e o Cristo glorificado. Essa é a pessoa, o Filho de Deus, que está endereçando essa carta a essa igreja da Laodiceia. E lá no primeiro capítulo você vai encontrar uma série de características sobre ele. Quando João fala do Cristo glorificado. O que eu quero dizer com isso? É que João está na ilha de Patmos, está recebendo a revelação da pessoa mais gloriosa da história. A pessoa de Jesus Cristo. Aquele que veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está glorificado no céu. Você pode ler o primeiro capítulo de Apocalipse e ver todas as características que João descreve ali e toda a glória que ele teve de Jesus. É tão verdade que ele caiu aos pés de Jesus como morto. É esse Jesus que está mandando essa carta para a igreja de Laodiceia. É o Cristo glorificado. O Cristo cheio de glória, de majestade, de soberania e de poder. Tendo esse contexto em mente, eu vou agora expor o verso 20. É nesse contexto que está o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, esse verso, o seu contexto, ele foi direcionado para uma igreja. Agora, a igreja não é o templo. A igreja são as pessoas. O que estou dizendo com isso? E esse verso foi direcionado aos membros da igreja de Laodiceia. Estavam lá dizendo, não precisamos de mais nada. Somos abastados. Precisamos de nada. E Jesus, então, dá o conceito dele sobre os membros daquela igreja. O que eu estou dizendo nesta hora? Que esse verso foi direcionado para cada pessoa que estava em Laodiceia, na igreja cristã. Para cada uma delas. Eu vou aplicar também nessa direção para nós. Nesta hora, o verso 20. E vou fazer algumas perguntas para expor o verso 20. A exposição do verso 20 vai ter algumas perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer. Quem vive na casa? Já que o coração do ser humano é comparado a uma casa, quem que mora nessa casa? Quem que vive nessa casa? A resposta é simples. Todo e qualquer homem. A casa representativa de todo o coração humano. E o seu ocupante é o indivíduo. Você e eu. Por que será que deveria Jesus nos visitar? Já que a nossa vida é comparada a uma casa. Ele nos visita. Sabe por quê? Motivo bem simples. Porque somos pecadores. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23.
Ele veio à nossa porta, não porque merecêssemos tal coisa, a visita do Cristo glorificado, não, mas porque necessitamos dele. Então, ficou claro? Quem mora nessa casa, quem é essa casa? É você e eu, somos nós. Todos os homens pecadores que carecem da graça salvadora em Cristo Jesus. Mas eu continuo. Quem que é o visitante? No contexto eu já antecipei. O visitante é o Cristo verdadeiro, histórico. Não é alguém da imaginação humana, da criação humana, é o Cristo real. Ele é o Filho de Deus que se encarnou, se fez homem. Além disso, tudo, ele é o Salvador crucificado. E morreu. E o texto que lemos diz lá, eis que estou à porta e bato. A mão que está batendo a sua porta, a porta do seu coração, tem a cicatriz. É uma cicatriz daquele que foi colocado na cruz em seu lugar. Os pés do visitante que está visitando você hoje tem marcas dos cravos, pois ele foi colocado lá na cruz em seu lugar. Esse é o visitante. E ele continua ali, a porta. Está ali, parado. Esse é o nosso visitante. É aquele que morreu pelos nossos pecados na cruz. Mas também é o Cristo ressurreto, glorificado, que João viu lá na ilha de Pátimos. Aquele que morreu, ressuscitou e se apresentou a João na ilha de Pátimos. É bem difícil compreender com uma pessoa tão majestosa como ele pudesse se dignar a visitar pobres, mendigos, cegos e nus como nós somos, espiritualmente falando. Mas esse é o visitante. A casa é você, cada um de nós. O visitante é a pessoa mais importante da história, o Deus que se fez homem, o Cristo ressurreto. Mas há uma terceira pergunta que eu queria fazer. O que ele está fazendo? Por que ele está postado à porta da sua casa, do seu coração? Ele permanece ali de pé. Ele chegou e ficou ali. Ele chegou bem pertinho da porta. Ele não está distante, mas está pertinho. Ele poderia ter sentado em seu trono de glória e ter ficado lá no céu. Mas ele veio ao mundo, veio a esse mundo e hoje, agora, nesse momento que eu estou pregando essa palavra, ele está postado à porta da sua vida, do seu coração. Está aí. Mas ele não só permanece aí, à porta da sua casa, mas ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. E se você olhar o verbo que está aí, olhe no texto bíblico. Eis que estou à porta e bato. Se você observar no texto, os verbos estão no presente. Eu estou, eu não estive ou estarei. Eu não bati ou baterei. Diz o texto, eis que estou à porta e bato. Está no presente. Agora, nesse momento, Deus está dizendo para você, eu estou à porta e bato. Nesse exato momento, Ele está batendo a sua porta. Ele está aí. E diz o texto, Ele está falando com você. Ele chama a nossa atenção para a sua visita. Ele nos pede que observemos que Ele se encontra ali. Postado ali, presente.
Agora, um detalhe importante. Eu disse que você tem a sua casa, que representando o seu coração, a sua vida. Mas, será que essa casa é sua? Quem arquitetou a sua vida? Quem planejou a sua vida? Quem construiu e confeccionou a sua vida? Ele. Ele é o Senhor proprietário. Ele comprou a nossa vida com o seu próprio sangue. A nossa vida é dele por direito. De planejamento, construção e aquisição. Mas ele está ali. A casa é dele. Ele poderia ordenar para que abríssemos a porta para ele. Mas ele simplesmente diz: estou à porta e bato. Ele nos convida para que estejamos abrindo a porta da casa que é dele, pertence a ele. Ele permanece ali paciente, gentilmente. Seu modo de falar é manso. Se você olhar no texto que lemos, no verso 18, aconselho-te. Ele poderia ordenar, ele está aconselhando. Ele não força a sua entrada na vida de ninguém. No lugar de dar ordens, ele dá conselhos. A casa, seu coração. O visitante, Jesus Cristo. O que ele está ali? Está ali fazendo? Está ali batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Mas há mais uma pergunta. O que deseja Cristo fazer? Resposta automática do texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele anseia por entrar na sua vida, na sua casa, ou na casa que é dele. Ele mesmo criou a sua vida. Esta é a razão pela qual ele permanece à porta e não à janela. Ele não quisesse entrar, ele tinha batido na janela. Ele bateu na porta. É mistério que façamos uma decisão para abrir a porta de uma vez por todas e solicitar que ele entre. Mas, por que ele deseja entrar? Porque ele almeja ser tanto o nosso Salvador como o nosso Senhor. Ele morreu para ser nosso Salvador. Uma vez dentro da casa, o que ele vai fazer na sua vida? Uma limpeza total. Vai decorar a sua casa, vai mobiliar a sua casa, vai purificar a sua casa, vai perdoar todos os seus pecados, vai apagar o seu passado com o seu perdão. Ele promete cear conosco. Veja no texto aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa expressão, cear conosco, lembra o quê? Amizade, comunhão, relacionamento. Além dele entrar na nossa vida, ser o nosso Salvador e Senhor, haverá uma intimidade, uma amizade, um relacionamento ininterrupto com ele a cada dia da nossa vida. Ele também será o nosso Senhor e Mestre. Nossa casa terá agora a direção dele. Ele vai tomar o controle de tudo. Agora, um detalhe importante. É mistério que entreguemos em suas próprias mãos, não apenas uma chavezinha da porta de entrada da casa. Não só abrir a porta da frente, deixar tudo mais fechado. Jesus quer entrar na sua vida hoje e pegar o molho inteiro. Ele quer conhecer todos os departamentos da nossa vida, os cômodos, as dimensões da nossa vida. Nada poderá ficar privativo, escondido diante dele. É mistério que entreguemos de modo absoluto e incondicional
A soberania de Jesus Cristo significa uma determinação para renunciar ao pecado e seguir a Cristo. Se as pessoas podem confiar em outros seres humanos, por que você não pode confiar em Cristo? Entregar sua vida a Ele? Tomar a decisão hoje. Só como ilustração, quando duas pessoas se casam, são duas pessoas pecadoras. Um homem e uma mulher. E essas duas pessoas agora têm confiança uma na outra. Se eu posso confiar numa pessoa pecadora com quem eu me casei, eu não vou confiar em Jesus Cristo, absoluto, eterno. Ele nunca vai me decepcionar, nunca vai me abandonar, nunca vai fazer nada contra a minha pessoa. Pelo contrário, Ele me amou primeiro, me deu a tão grande salvação. Eu posso e devo descansar e confiar nele. A casa é você? O visitante é Cristo Jesus? Ele está à porta. Agora, eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar na sua vida, no seu coração, e fazer uma transformação absoluta, ser o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. E agora, minha última pergunta. O que precisamos fazer? Bom, a primeira coisa que precisamos fazer é ouvir a sua voz. Veja no texto. Se ele está à porta batendo, é preciso ouvi-lo. O verso 22 do texto que lemos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo, ó, você precisa me ouvir. Eu estou batendo, é a primeira coisa. É mistério ouvir a voz de Cristo nesta hora. E como que eu ouço a voz de Cristo? Será que ele vai aparecer para mim, como apareceu para Jonas de Pátimos? E falar comigo visivelmente, audivelmente? Não. Ele nos fala através da sua palavra. Nós estamos pregando a palavra dele hoje. Essa carta à igreja da Odisseia, foi ele quem disse. É a voz dele, é a palavra dele. Você pode ouvir a voz de Cristo, quem sabe no meio do sofrimento, de uma enfermidade, de uma fome espiritual que você está tendo, e você não sabe como matar essa fome. Você pode ouvir a voz de Cristo na sua crise existencial, no seu coração vazio, insatisfeito com as coisas desse mundo. É Jesus dizendo, eu estou à porta e bato. Você pode ouvir a voz de Cristo através de um amigo cristão que leva a você a mensagem. Você pode ouvir a mensagem de Cristo através da leitura de um bom livro cristão que fala sobre a Bíblia de forma fiel. Você pode ouvir a voz de Cristo através da pregação. Eu estou pregando para você hoje. Os pregadores fiéis à palavra, eles são a voz de Cristo. Então, a primeira coisa, você precisa ouvir, não apenas escutar a mensagem. Ouvir é mais do que escutar. Escutar é apenas receber informações da nossa audição. Ouvir é refletir, é pensar, é analisar, é responder aquilo que nós recebemos. Quando ouvimos, é preciso, então, escutar, ouvir e responder. Depois disso, qual é a próxima coisa que diz o texto? Abrir a porta. Abrir a porta. É um modo figurado de descrever um ato de fé em Cristo Jesus, uma entrega. Abrir a porta é você crer que Jesus é o único Senhor e Salvador. É se entregar a Ele incondicionalmente. E agora eu vou pontuar algumas coisas sobre esse ouvir
abrir e responder. A primeira coisa importante é um ato definido. Não é por acaso que Jesus está à porta. Ela está fechada e precisa ser aberta. Cristo não pode abrir a porta por si mesmo, ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Esse coração, essa casa, alguém já disse que só tem maçaneta por dentro. Só você pode acionar a maçaneta e abrir. Cristo bate. Nós, porém, é que devemos abrir. É um ato definido. Segunda coisa, é um ato individual, intransferível. Cada pessoa por si mesma precisa fazer a sua decisão. Ninguém mais poderia fazer isso por você. Seus pais não podem. Seus professores não podem. Os pastores não podem. Os amigos não podem. A família não pode. É cada pessoa que precisa individualmente fazer isto. Tirar a maçaneta e abrir a porta. Mas há mais uma coisa, esse ato é definido, é pessoal, é único. Você não precisa dar esse passo mais de uma vez. Quando Cristo entrar, ele trancará e porá a chave do lado de dentro da porta. E nunca mais abandonará você. É promessa dele. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você ficará satisfeito com a sua presença. No seu coração, na sua vida. Agora, um detalhe importante. Esse ato único, você não vai mudar totalmente a sua vida no abrir e piscar de olhos. É um ato inicial, momentâneo. Você crê em Cristo, abre o coração e ele entra. Aí começa o processo de mudanças, de transformação na sua vida. A coisa vai acontecendo, cada momento, a cada dia. Eu poderia comparar esse ato único, instantâneo, com o casamento. Quando o noivo e a noiva se apresentam para o casamento, vamos colocar aqui, quando eu faço um casamento, o tempo, duração de um casamento, o culto na igreja, vamos colocar no máximo 1 hora. Mais ou menos 1 hora, geralmente menos. Em 1 hora de culto, os noivos se apresentam, buscamos a Deus e eles se unem. Foi um ato rápido. Alguns acontecem até em 15 minutos, 30 minutos. E agora, então, 2 pecadores se uniram e começam a vida conjugal. Você acha que essas 2 pessoas já estão totalmente ajustadas? Alinhadas? Não. Não. Essas 2 vidas se conheceram, se amaram, se prepararam e se casaram. Mas agora começa a vida conjugal. E ao longo dos anos, essas 2 vidas vão se ajustar. 2 gênios, 2 pessoas com personalidades fortes se encontram, começam a se ajustar, a se amar, a crescer, para ter comunhão, unidade, amor, permanência no casamento. A vida cristã também é assim. Você tem um encontro com Cristo, instantâneo, rápido. Abre o coração, abre a porta, ele entra. Ele começa essa transformação. Até você morrer, está sendo ajustado por ele, trabalhado por ele, transformado por ele, para ser um cristão com as virtudes cristãs que a palavra de Deus nos apresenta. Então, é um ato único, instantâneo, mas tem todo um processo de crescimento. Mas há uma outra coisa importante. É um ato urgente. Você não pode hoje estar ouvindo a voz de Cristo, ele que está falando com você.
Falar assim, olha, mas é muito cedo ainda. Eu vou esperar mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Você não pode pensar assim. Sabe por quê? Porque o tempo está passando. O futuro é incerto. Pode ser que você nunca mais tenha essa oportunidade que está tendo hoje. Hoje. Eu vou ler 2 versos da Bíblia sobre isso. Provérbios 27, 1. Diz assim. Provérbios 27, o verso 1 diz assim. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Você não sabe, não conhece o dia de amanhã. É a palavra da bíblica essa, Provérbios 27, 1. Não te glories no dia de amanhã, você não sabe se estará vivo amanhã. Ninguém pode garantir. Mas há mais uma palavra sobre isso. Hebreus 3, 7, 8. Como diz o Espírito Santo, veja a palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, presente, é esse momento. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não te glories no dia de amanhã, e é hoje, é esse momento. Não espere tornar-se uma pessoa melhor, mais digna da entrada de Cristo, ou resolver todos os seus problemas pessoais. Não há necessidade de ficar esperando nada. É urgente. Você precisa crer hoje que Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu para ser o seu Salvador. O resto virá com o devido tempo. Mas há mais uma coisa. É um ato indispensável. Não é a decisão por Cristo hoje, não é um ato que você pode dispensar. Ele é essencial. Nada poderá substituí-lo. Esse passo é o princípio e nada servirá em seu lugar. Você pode crer em Cristo intelectualmente, pode admirá-lo, fazer orações para Ele. Você pode ser um dizimista na igreja, fiel. Tudo isso é muito bom. Você pode ser um estudante de teologia. Pessoas que gostam de teologia, você pode ser uma dessas pessoas. Há pessoas que gostam de filosofia. Mas tudo isso não dará salvação para você. Nada. Esse ato aqui é indispensável. Não há nada que pode substituir. E eu pergunto nesse momento, você é um cristão verdadeiro? A sua resposta depende de outra questão. Não é se você vai à igreja ou não, se você crê em um credo ou não, se você leva uma vida decente ou não. Mas a pergunta é, de que lado da porta do seu coração Jesus está nesse momento? De que lado? De fora ou dentro? Aí está o ponto crucial da questão. Quero sugerir para você, chegando ao final da minha mensagem, desafiando você a tomar uma decisão hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você quer responder a este verso? Jesus está colocado nesse momento aí, à porta da sua vida, do seu coração. Ele está aí. Ele é o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, está vivo para sempre. Eu quero sugerir para você uma oração mais curta e uma mais longa. E você ainda hoje procurar um lugar para você ficar sozinho, orar a Deus e tomar a decisão agora, hoje, nesse momento. Uma oração bem simples que eu escrevi aqui no meu esboço do sermão. Querido Senhor Jesus, quero que tu entres em meu coração
mais do que qualquer outra coisa em todo o mundo. Você quer isso? Ou quem sabe uma oração um pouco mais longa. Senhor Jesus, admito que sou um pecador. Pequei em pensamento, palavra e em ação. Sinto-me arrependido por meus pecados e dou as minhas costas a eles em arrependimento. Creio que tu morreste por mim, carregando os meus pecados em teu próprio corpo. Agradeço-te por teu grande amor. Agora eu abro a porta do meu coração. Entra, Senhor Jesus. Entra como meu Salvador, a fim de me purificar. Entra como meu Senhor e Mestre, a fim de tomar o controle da minha pessoa. E eu servirei a ti em comunhão com outros cristãos verdadeiros, à medida que tu fores me concedendo forças no decorrer de toda a minha vida. Eis que estou à porta e bato. Qual será a sua decisão nesse momento? Eu disse no começo do sermão que muitas pessoas estranham a ideia que para ser cristão tem que tomar uma decisão. Mas ela é indispensável. É necessária. E essa é a decisão mais importante da sua vida. Qualquer outra decisão tem consequências neste mundo. Mas esta decisão, nesse momento, por Cristo, vai determinar toda a sua eternidade. O que você vai fazer? Qual será a sua decisão? Esse poderá ser o dia mais alegre da sua vida. Ou tomar a decisão mais importante da sua vida. Porque sem essa decisão, você nunca será um cristão verdadeiro. E você nunca estará gozando a eternidade com Cristo Jesus. O que você vai fazer? Qual é a sua decisão? A minha oração é que você tome nesse momento a decisão mais importante da sua vida. Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que assim Deus possa derramar a bênção sobre a sua vida, o seu coração. E a partir desse momento, você ser um cristão verdadeiro por receber a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito
antes da oração final e da impetração da bênção, queremos primeiro agradecer a sua preciosa atenção durante esse culto. Nossa gratidão a todos. Desejamos uma semana muito abençoada e abençoadora para todos. Lembrando que a nossa igreja tem este culto domingo às 18 horas. Também domingo de manhã temos aulas que estão sendo ministradas, classe de adultos, de jovens, adolescentes. Você pode e deve participar dessas aulas de acordo com a sua faixa etária. Também informamos que nós temos o Ministério de Casais, que está sendo de sábado às 9h30, também com assuntos excelentes para aquilo que eu disse no meu sermão. Ninguém tem um casamento feliz, instantâneo, na hora que se casou. Tem que se ajustar, né? Como alguns dizem, às vezes com trancos e barrancos nós vamos nos ajustando na vida conjugal, uma expressão assim que nós usamos às vezes, mas é esse ajustamento, esse crescimento na vida conjugal. Você precisa participar. Não esconda seus problemas conjugais. Participe dessas palestras preciosas para o seu crescimento conjugal. Também lembramos que de sábado, às 16 horas, nós temos um trabalho que, englobando as crianças da igreja, a UCP, e também o departamento infantil da escola dominical. Então, sábado, às 16 horas. Também temos o trabalho da UPJ. A UPJ é entre crianças e adolescentes, 10 a 12 anos. Também está tendo o seu trabalho de sábado às 16 horas. Enfim, nós estamos oferecendo todos esses recursos de trabalhos virtuais para você crescer, se edificar. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós teremos o projeto Ana. Momento de oração dos pais pelos filhos. Estou dizendo pais, não somente as mães, né? Pais masculinos e as mães. Entendeu? Então, é um trabalho para a família, para a intercessão amanhã, às 19 horas. Como que você consegue? Entre no grupo da igreja, nos avisos da igreja, você vai encontrar o link para poder entrar também no aplicativo Zoom. Também, se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para a secretária da igreja, Rafaela Elisa. Você quer anotar, eu vou dizer 2 vezes calmamente o telefone. 996883133. Repito, 996883133. Mais uma vez, se você perdeu. 996883133. Esse é o WhatsApp da igreja. Então, se você tiver alguma dúvida, ligue para o presbítero Daniel ou para o presbítero Rinaldo. São os meios de informações para você se localizar nesses trabalhos virtuais da igreja, que estão sendo feitos com amor, com carinho, oferecendo para você o melhor da palavra de Deus para a sua edificação. Vamos estar agora, então, orando a Deus para encerrar o nosso culto. Nós te agradecemos, ó Deus, porque pela tua graça, misericórdia, providência, nós estamos aqui. E tivemos o privilégio de adorar-te em espírito e em verdade. Tivemos o privilégio de estar te adorando, te louvando, te agradecendo. Também, ó Deus, fomos confrontados com a tua palavra. Tu que conheces cada pessoa que ouviu a tua mensagem. Ó Deus, pedimos que tu atues para que haja uma decisão, essa decisão mais importante da vida, tornar-se um cristão verdadeiro e abrir a casa, o coração, a vida, crer em Cristo como único Senhor e Salvador. Que esta mensagem possa continuar, ó Deus, ecoando em cada coração, em cada vida. Não apenas ecoando, mas trazendo inquietação, trazendo uma decisão na direção da pessoa mais importante, o teu filho amado.
Damos-te graças, ó Deus, pela equipe técnica que conduziu mais uma vez esse culto, ó Deus, online, virtual. Agradecemos pela equipe de louvor, agradecemos pela tua igreja, pelos seus ministérios, departamentos, pelos trabalhos virtuais que estão sendo feitos com muito amor e carinho. Ó Deus, toma nas tuas mãos todo esse pacote precioso da tua igreja, e que seja para a tua glória e para firmeza, crescimento, santificação da tua igreja. Oramos pelas famílias mais uma vez, ó Deus, que tu guardes a cada família, a cada um que está em tratamento de saúde. Enfim, ó Deus, que tu preserves o teu povo para a tua glória. E cada um seja suprido em suas necessidades em Cristo Jesus. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, aquele que está à porta batendo, eis que estou à porta e bato. O grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre vós, povo de Deus, em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.